Conforme divulgado no mês de janeiro, nós estamos iniciando hoje a nossa série de mensagens desse mês de fevereiro, intitulada Sábios e Tolos, série fundamentada no livro de Provérbios. Começo esta mensagem fazendo alusão a uma frase que o psiquiatra Jung mandou escrever na porta do seu consultório. A frase é a seguinte: Deus está presente, não importa se o invocamos ou não. Deus está presente, não importa se o invocamos ou não. Esta frase de Jung é uma pista, ou nos dá uma pista importante para a interpretação deste livro, o livro de Provérbios, para a interpretação da sua mensagem, pois a mensagem contida neste livro é a seguinte: a vida funciona segundo princípios que foram estabelecidos por Deus. Você pode ignorar esses princípios, você pode seguir esses princípios, mas você não pode modificar, você não pode alterar a arquitetura existencial e espiritual que foi estabelecida pelo Criador e dentro da qual todos nós vivemos. Nessa perspectiva, é possível dizer que o Criador estará sempre presente, quer nós reconheçamos a sua presença, quer não a reconheçamos. Ele estará presente por meio das estruturas de vida que foram estabelecidas por Ele, para que nós vivêssemos dentro delas e a partir delas. Se você buscar praticar os princípios que foram estabelecidos por Ele, você estará no caminho da sabedoria. Se você preferir ignorá-los, você estará no caminho da tolice. Mas você não pode anular tais princípios. O livro de Provérbios é um livro eminentemente pragmático, um livro prático. Algumas pessoas chegam a considerá-lo um pouco irritante. Parece até simplista em matéria de ética. Parece que nesse livro não há muita profundidade no que diz respeito às reflexões sobre as motivações desinteressadas que deveriam conduzir as pessoas a escolher aquilo que é correto. Às vezes o livro soa um pouco interesseiro e alguns equivocadamente podem interpretar a motivação da obediência no livro de Provérbios como o sucesso ou como a prosperidade, o êxito na vida. Essa é uma interpretação equivocada, mas uma primeira leitura de Provérbios muitas vezes causa esse tipo de impressão no seu leitor. Max Weber, sociólogo, ele observou que os puritanos que colonizaram os Estados Unidos, eles lançavam mão com muita frequência de citações extraídas do livro de Provérbios para justificar o modo como eles conduziam os seus negócios, como eles conduziam as suas empresas. Talvez seja um resquício desse pragmatismo contido no livro de Provérbios. Talvez seja por isso que o Ministério Gideões, que se dedica à distribuição do Novo Testamento, faça acompanhar o Novo Testamento do livro de Provérbios e tem por objetivo esse ministério também a evangelização de homens de negócios. Bem, esse caráter prático do livro de Provérbios faz desse livro um livro que não deve ser lido numa sentada, lido de uma só vez. O livro de Provérbios foi escrito, foi preparado e tem tal estrutura para que seja desfrutado em pequenas doses, doses diárias, doses que exigem uma apreciação, que você saboreie o conteúdo deste livro com a sua mente, que você possa fazer com que ele chegue ao seu coração e tenha consequências nas suas ações. Nessa perspectiva, ou seja, de passar lentamente por esse livro, eu gostaria de propor para a nossa reflexão a seguinte questão: que tipo de tolo eu sou? Que tipo de tolo você é? Não quero ofendê-lo, eu disse que estava com saudades de vocês. O que é tolice? O que significa tolice? No Parque Barigui, em Curitiba, existe um jacaré. E esse jacaré fica solto no parque.
e às vezes ele resolve sair da água, ir até o gramado para pegar um pouco de sol. Quando morei lá, eu ia com bastante frequência a esse parque, e esse jacaré é um dos grandes orgulhos dos curitibanos, né, dentre muitas outras coisas das quais eles se orgulham. Mas num dos passeios que eu fazia pelo parque, acompanhado dos meus filhos, o jacaré apareceu. Colocou-se lá no gramado, e as pessoas que passavam por ali começaram a parar. Aos poucos, uma pequena multidão foi se formando, eu parei também para observar o jacaré, e recomendo a prudência que o réptil seja observado a uma certa distância. Mas um homem que estava ali no grupo, na multidão, resolveu aproximar-se e foi caminhando em direção ao animal. Caminhando, chegando cada vez mais perto, até que ele chegou e ficou uns 2 passos da cauda do jacaré. Ele olhava para o jacaré, olhava para nós, orgulhoso, sorria, cruzou os braços, cheio de orgulho da sua coragem, da sua ousadia. Até que, num instante, o jacaré sacudiu a cauda violentamente e virou-se para ele num bote. O homem saltou a tempo para trás, desequilibrou-se, caiu. Felizmente, o jacaré estava bem alimentado aquele dia e nada mais grave aconteceu. O que é tolice? Tolice é ignorar a estrutura que rege a realidade. Animais selvagens não são animais para serem acariciados. Animais selvagens exigem uma distância para a segurança dos seres humanos, das pessoas que deles se aproximam. Não são animais domésticos. As chamadas leis naturais, elas estão aí e ilustram isso. Ou seja, se você colocar a sua mão no fogo, você sabe o que vai acontecer. Se você saltar de um avião sem paraquedas ou sem treinamento para isso, você sabe o que vai acontecer. Se você beber água contaminada, você sabe o que vai acontecer. Se você não respeitar os ritmos do seu corpo, você sabe que você vai adoecer em algum momento da sua vida. Mas Provérbios lembra-nos que não só a natureza possui uma estrutura dada por Deus, mas também existe uma arquitetura, uma estrutura que rege a vida dos seres humanos, a vida espiritual dos seres humanos, rege os seus relacionamentos, tem princípios, existem princípios estabelecidos por Deus para o governo, existem princípios estabelecidos por Deus para a vida em comunidade, para a administração dos bens, para o cuidado com a criação, ou seja, há uma estrutura de vida que foi estabelecida pelo Criador. E como dizia Jung, você pode ignorar, você pode julgar que Deus não está presente, mas Ele está presente. Deus está presente, não importa se nós o invocamos ou não. Tolice é ignorar sistematicamente a arquitetura que rege a existência humana. Isso é tolice. Apenas uma passagem de Provérbios que mostra isso de modo magistral. Veja comigo, o texto está na projeção. Diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Quais são os tipos mais comuns de pessoas tolas? Provérbios se dedica a mostrar isso. Primeiro tipo de pessoa tola. Veja comigo o versículo que será projetado, Provérbios 14, 15. Diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O simples é o primeiro tipo de tolo citado em Provérbios. Algumas traduções têm optado por traduzir a expressão simples para ingênuo, inexperiente, alguém que não é dotado de compreensão.
não deve ser confundido com simplicidade. Simplicidade é uma virtude altamente apreciada, mas trata-se, talvez um termo melhor seria simplório, crédulo. É aquela pessoa que, como diz o texto, acreditam em tudo que lhe dizem. Acredita nas aparências, molda-se facilmente à opinião do grupo. São pessoas que são muito sensíveis a qualquer tipo de correção, a qualquer tipo de observação crítica. São muitas vezes manipuladas pelas pessoas perversas que buscam determinados objetivos e instrumentalizam essas pessoas para alcançar esses objetivos. Veja esse outro texto sobre esse tipo de pessoa tola. Diz assim o texto, Provérbios 22, versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Esse é o tipo de gente que teima em se aproximar de jacarés. Esse é o tipo de pessoa que passa adiante as fofocas, acredita em tudo que lhe dizem. É o tipo de pessoa que fica por fiador de caloteiros. É o tipo de pessoa que não tem discernimento da realidade. Esse tipo de tolo não é necessariamente uma pessoa má, mas é um instrumento valioso nas mãos daquelas pessoas que são maldosas. São instrumentalizadas pelos maldosos. Mas há um segundo tipo de tolo em Provérbios, o zombador. Veja como o livro apresenta esse segundo tipo de pessoa. Diz o texto bíblico: quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Se o tolo, simplório, é marcado pela falta de opinião, geralmente uma pessoa bastante insegura, já esse segundo tipo de tolo é cheio de certezas, tem todas as convicções do mundo, é o tipo que sabe tudo, conhece de tudo, tem opinião a respeito de qualquer assunto, e mais uma coisa, é a pessoa que tem sempre razão. Não importa a discussão, não importam os fatos, ele tem e terá sempre a razão. O simplório é inseguro, já o zombador é agressivo nas suas palavras. O simplório se sente esmagado quando é criticado, já o zombador, ele reage prontamente, tem a língua afiada, como nós dizemos, tem a resposta na ponta da língua o tempo todo. Esse tipo de tolo causa problemas por onde passa. Causa problemas na família, causa problemas no trabalho, causa problemas na igreja, causa problemas na vizinhança, ou seja, por onde ele passa, a confusão é certa. E há um terceiro tipo mencionado em Provérbios, chamado de o insensato. Outros termos são utilizados para dizer quem é o insensato. Por exemplo, ele é o nécio, ele é o louco, ele é o obstinado. Veja essa característica do insensato, Provérbios 29, 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, quer se ria, não haverá fim. Você conhece alguém com quem não dá para discutir? Termina sempre em briga? Você conhece uma pessoa que não dá para conversar? Fica irado rapidamente? Você conhece alguém que não dá para conversar porque sempre sai alguma estupidez da sua boca? Sempre fala alguma bobagem? Esse é o insensato de Provérbios. Não consegue encerrar nenhuma questão, precisa sempre ter a razão. E mais uma coisa, em geral, no seu egoísmo, precisa sempre levar vantagem. É o tipo de pessoa que sacrifica outras pessoas, sacrifica relacionamentos para ganhar dinheiro. É o tipo de pessoa que, para galgar uma posição social mais elevada, uma promoção, não tem nenhum receio em esmagar as outras pessoas. A essência desse tipo de tolo é a sua inflexibilidade quanto aos seus interesses, quanto àquilo que diz respeito ao seu bem-estar. Mas voltemos à pergunta: que tipo de tolo eu sou? Certamente, nenhum de nós quer ser conhecido como tolo. Ninguém quer ser um simplório, um zombador. Nenhum de nós quer ser conhecido pela insensatez. Todos nós, na verdade, queremos a sabedoria,
queremos que nos conheçam como sábios, mas é justamente aí que reside o perigo. É aí que reside uma armadilha na qual nós podemos cair. Tudo que nós vimos a respeito desses tipos de pessoas tolas, você há de concordar comigo que é terrível. Mas há algo mais terrível ainda do que esse tipo ou esses tipos de tolices que foram mencionadas. Veja Provérbios 26, 12. Diz assim: tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para ou no insensato do que nele. Quem é sábio aos seus próprios olhos. O passo decisivo para você não se afundar no lamaçal da tolice é perceber que o pecado nos faz tolos. Que em alguma medida todos nós somos tolos. Às vezes nós somos simplórios, porque acreditamos em qualquer coisa que nos dizem. Às vezes nós somos arrogantes, às vezes nós somos insensatos. E a raiz da tolice está no pecado, está no egoísmo que habita em nós, que é inerente a nós seres humanos. E só pode ser afastada com a comunhão com Deus ou em comunhão com Deus. Como é que nós saímos disso? Como é que nós escapamos dessas tolices? Não adianta dizer para si mesmo: eu vou ler esse mês, espero que você leia, mas não adianta você dizer: eu vou decorar o livro de Provérbios, eu vou escolher uma biografia de um grande sábio da humanidade e vou me mirar no exemplo dessa pessoa e eu vou adquirir sabedoria. Não funciona assim. Não funciona assim. Veja comigo o que o apóstolo Paulo escreveu a respeito de sabedoria e tolice. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. A nossa sabedoria é Cristo. A nossa sabedoria está na pessoa de Cristo. A vida sábia, ela nasce aos pés da cruz de Cristo. A vida do sábio nasce em Cristo Jesus. Explico melhor isso para você e com isso caminho para o encerramento da nossa meditação. Se você se esforçar, se você se dedicar a levar uma vida sábia, seguindo os princípios da lei, seguindo essas estruturas de vida que foram dadas por Deus, o mais provável é que quando você conseguir obedecer, quando você conseguir acertar, você se sentirá orgulhoso. Você se envaidecerá. Quão bom eu sou, quão sábio eu sou, como eu acerto em todas as decisões na minha vida. Mas quando você falhar, quando você fracassar, quando você desobedecer, você vai se sentir um lixo. Você vai se sentir péssimo, porque você falhou em obedecer aquele princípio. Se sentirá superior aos outros, orgulhoso quando acertar, e se sentirá um fracasso, a pior criatura do mundo, quando você não conseguir obedecer esses princípios. A cruz modificou completamente o sentido da sabedoria. Ela nos lembra que nós vivemos num mundo sob o domínio do pecado, sob a escravidão do pecado. Por isso, toda a sabedoria humana não passa de tolice. Na cruz, na verdade, na cruz foi pregada toda a tolice humana. Na cruz foi pregada a simploriedade da multidão que gritou para Jesus, ou gritou para Pilatos, dizendo: crucifica-o. Na cruz foi pregada esta simploriedade. Na cruz foi pregada a zombaria dos soldados, dos romanos, dos judeus, dos sacerdotes, que escarneciam de Jesus. Na cruz estava toda a insensatez humana, pois ali foi pregado um homem santo, um homem justo, aquele em quem não encontraram nenhum pecado, para o qual não havia nenhuma acusação comprovada. Na cruz nós descobrimos que o que nós precisamos, o que nós realmente precisamos, não é de um manual de regras. Nós precisamos de redenção, nós precisamos de libertação, nós precisamos de perdão, nós precisamos de um novo começo.
Esta é a mensagem da cruz. Portanto, que tipo de tolo eu sou? Não seja o tolo simplório, não seja o tolo zombador, arrogante, não seja o tolo insensato, louco, estúpido, cheio de certezas. Seja o tolo que se refugia na cruz. Seja o tolo que se esconde na cruz. Seja o tolo que vai aos pés da cruz, ainda que você seja considerado um louco. Seja o tolo crucificado com Cristo, para que você possa dizer com o apóstolo Paulo: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, inclusive pelas minhas tolices. Que Deus nos abençoe e nos faça sábios na cruz de Cristo. Amém.